Olá pessoal, tema dessa videoaula, seno e cosseno de ângulos obtusos. Por que é importante aprender este conteúdo? Porque você em algumas situações envolvendo triângulos vai se deparar com a necessidade de calcular o seno e cosseno de ângulos que são obtusos. A tabela trigonométrica que a gente encontra nos livros, ela vai até o ângulo de 89 graus, que é o último ângulo agudo. 90 ângulo reto, e aí você tem os ângulos obtusos que vão até os 179 graus, já que o 180 é o ângulo raso. Então, você vai precisar calcular seno e cosseno de ângulos obtusos para solucionar alguns problemas. Então, antes de a gente aprender a fazer isso, a gente vai ter que relembrar 3 tópicos que já estudamos em anos anteriores. Primeiro, o que é um ângulo obtuso? Ângulo obtuso é o ângulo cuja medida fica entre 90 e 180, entre o ângulo reto, 90 graus, e entre o ângulo raso, 180 graus. Então, ele vai de 91 até os 179 graus. Outra informação importante. A gente vai saber inicialmente que o seno de 90 graus é 1 e que o cosseno de 90 é 0. E um terceiro ponto, não menos importante. Ângulos suplementares. A gente vai trabalhar bastante com essa noção de ângulos suplementares. Você já deve ter estudado no ensino fundamental. Ângulos suplementares são ângulos que somados dão 180 graus. Esse terceiro ponto é importantíssimo para que você possa calcular o seno e cosseno de ângulos obtusos. Então, relembre, ângulos suplementares são ângulos que somados dão 180 graus. Então, quando se fala em qual suplementar, por exemplo, do ângulo de 50 graus, o suplementar de 50 graus é o ângulo que falta para 50 graus chegar em 180 graus, tá? Que é 130 graus. Então, essa é a definição de ângulos suplementares. Beleza? Então, vamos lá. Bom, os senos de ângulos obtusos, eles são exatamente iguais aos senos dos suplementos desses ângulos. Então, se você se depara com um ângulo obtuso, um ângulo maior que 90 graus, e você necessita do seno desse ângulo, basta você buscar o seno do suplemento desse ângulo. E a definição fica assim. O seno de x é igual ao seno de 180 graus menos x, ou seja, o seno do ângulo que você está buscando, ângulo obtuso, tipo 100 graus, 110 graus, 140 graus, o seno desse ângulo é igual ao seno de 180 menos esse ângulo, o seno do suplemento, certo? O cosseno é bem parecido. O cosseno de ângulos obtusos, eles são opostos, tá? Há essa diferença. Enquanto os senos dos ângulos obtusos são iguais aos senos dos suplementos, o cosseno de ângulos obtusos ele é oposto ao cosseno do suplemento desse ângulo. Então, você tem isso daqui. Cosseno de x é igual a menos o cosseno de 180 graus menos x. Então, é bastante simples. Se você precisa do seno, por exemplo, de 105 graus, você vai buscar o seno de 180 menos 105. Se você quer o cosseno de 105 graus, você vai buscar menos o oposto, menos o cosseno de 180 menos 105 graus. Então, para ficar mais fácil o entendimento, nós agora iremos resolver 2 exemplos de seno e cosseno de ângulos obtusos. Preste atenção. Exemplo 1. Determine o seno de 120. Então, estamos precisando, em uma questão, calcular o seno de 120 graus. Então, a gente viu que, na relação aqui que está abaixo também, que o seno de x é igual ao seno do suplemento de x, que é 180 menos x. Então, basta você substituir. Teremos seno de 120 graus igual ao seno do suplemento de 120, que é 180 menos 120. Ora, e quanto é 180 menos 120? É 60 graus. Então, o seno de 120 ele é igual ao seno de 60. Consultando a tabela trigonométrica, você vai ver que o seno de 60 é igual a raiz de 3 sobre 2. Então, o seno de 120 também é igual a raiz de 3 sobre 2.
Agora, um exemplo de cosseno. Exemplo 2. Determine o cosseno de 120. Pela relação, nós sabemos que cosseno de x é igual a menos o cosseno de 180 graus menos x. Ou seja, o cosseno de x é igual a o inverso, o oposto, do cosseno do suplementar de x. Então, a gente escreve cosseno de 120 é igual a menos o cosseno de 180 menos 120. Subtraindo, a gente já viu que 180 menos 120 é igual a 60 graus, então o cosseno de 120 graus é igual a menos cosseno de 60. Então, consultando a tabela trigonométrica, a gente vê que o cosseno de 60 é 1 meio, então menos cosseno de 60 é igual a menos 1 meio. O que quer dizer isso? Quer dizer que o cosseno de 120 é igual a menos 1 meio.